And that is supposed to be done at the end of the church age, just before the rapture. E o que deve ser feito, que no final da era da igreja, exatamente antes do rapto. How anyone can get the church going through the tribulation? I Como alguém pode concluir que a igreja irá passar pela tribulação? don't know. Eu não sei. But what's it got to go through the tribulation for? Mas por que tem de passar pela tribulação? Or when it hasn't got a sin? Quando ela não tem pecado. I don't mean the church. The church will go through the tribulation. Quer dizer, eu não quero dizer a igreja passará pela tribulação. I'm talking about the bride. Mas estou falando sobre a noiva. The bride. No, it hasn't got a sin against it at all. A noiva, ela não tem nenhum pecado contra si, absolutamente. It's done been bleached out. There's not Ela tem sido branqueada not even a smell of it. Nothing left. e não há nem mesmo cheiro dele, nada se resta. They're perfect before God. Eles são perfeitos diante de Deus. So what then tribulation to purify them? Para que alguma tribulação para purificá-los? But the others do. The church does go through the tribulation. Mas os outros precisam. A igreja passa pela tribulação, But not the bride. mas não a noiva. Amém. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler Hebreus capítulo 12, verso 28. Hebreus 12, 28. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Grande Pai, pedimos que mais uma vez possamos encontrar graça em Teus olhos para falar aquilo que o povo precisa e não o que nós queremos. O Senhor bem sabe que tinha algo diferente para falar, mas não consigo falar aquilo. Então, tenho que falar aquilo que é do momento que o Senhor deseja. Perdoa-nos, ajuda-nos, dá-nos consciência da vida cristã. Faça de nós melhores filhos e filhas de Deus, obedientes, amáveis, compreensivos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Um reino dá lugar a outro reino.
Bem, um reino dá lugar a outro reino, uma nação dá lugar a outra nação. Eu sei que sempre há um choque quando um reino está manifestado. Todos os súditos daquele reino estão satisfeitos porque eles estão predominando, estão acima, estão reinando, estão acima dos demais. Uma nação, quando ela consegue estar acima das outras, o seu próprio povo se orgulha por ser daquela nação. Mas e quando ela cai? Quando aquela nação passa para outra nação? Aquilo que havia de popularidade naquela nação, naquele reino, passa para outra nação, para outro reino. Então, quem viveu num reino que está de pé, se orgulha. Mas quando aquele reino cai, eles nem admitem que aquilo caiu. Assim somos nós, os crentes, quando estamos de pé. Isto alegra os outros. O ministério de pé alegra, regozija outros. Mas e quando o ministério cai? Esse é o problema, que a maioria das pessoas se vangloria numa coisa e Deus já está passando para outra. Deus trabalhou com eles de uma forma, agora está trabalhando com outra forma. Trabalhou com eles como uma nação. Você já pensou a nação de Israel, que era sobre todas as nações? Um dia, Babilônia, um reino idólatra, dominou, reinou sobre eles. E eles passaram a sofrer seus pecados, suas injustiças foram descontadas nesse espaço de tempo. 70 anos de cativeiro. E era nação sobre todas as nações. Ninguém era como Israel. Ninguém tinha um Deus como Israel. E agora, parece que aquele Deus os desamparou. Os deixou nas mãos do paganismo, de Nabucodonosor. Mas não é Deus quem os desamparou. Foram pelos erros deles que eles tiveram que pagar. Pagar o preço. Vocês eram grandes, mas agora são pequenos. Vocês eram aqueles que reinavam, agora são até escravos de um reino. De um reino que vocês nunca viram, não amaram, mas por causa de sua queda, Deus então deixou que eles pagassem o preço daquela forma. A gente vê Deus trabalha em nós, através de nós, de muitas maneiras. Se nós apresentamos alguma coisa, até queremos como pregadores ser alguma coisa, Deus permite uma queda para que possa se humilhar. O crente, que ele possivelmente não fale, mas acha que é superior ao outro, Deus permite quedas para que ele possa aprender que não há diferença. Por isso, humanamente, você não pode pensar que é diferente
de um católico, de um pentecostal, da primeira e segunda etapa. Você não é diferente de uma prostituta, de um ladrão. Somos iguais. No corpo, somos iguais. Sujeito às mesmas paixões. E a Bíblia diz que Elias era um homem assim, sujeito às mesmas paixões. E nós somos sujeitos às mesmas paixões da carne. A ilusão de casar-se bem, a ilusão de ter dinheiro, a ilusão de ter casas, de ter carros. Isso está tudo na carne do homem, pobre, rico, milionário, de cor, branco, amarelo. Isso está na pessoa. O que nós temos que saber é controlar estes desejos, estas ambições em nós mesmos. Porque se não controlarmos, nós vamos pagar o preço. Como é bom ser humilde, mas é difícil ser humilde. O grande é pequeno, isto é o humilde, porque Deus foi assim. Ele veio do céu para ser igual a nós mesmos. Isto é ser humilde, isso é dar lição, é poder falar: aprendei de mim, vê de onde eu vim, por onde passei, pela virgem, pelo mau nome, pela reprovação, pela rejeição. Vê de onde eu vim, onde eu nasci, vê o quanto de riqueza eu tenho. As raposas têm mais do que eu. Então isso é ser humilde. Ele entregou a isto. Ele veio de grande a ser pequeno, a ser nada. As raposas têm seus covis, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça. Ele não está mentindo. Era Deus dando um exemplo de humildade, para que não fôssemos ambiciosos, sofredores, depressivos por possuir coisas, ter uma vida ociosa, de ter coisas que não se pode ter, receber coisas que não pode receber, ser alguém que não pode ser. Bem, eu não pensei nisso. Até o que eu pensei, o que eu preparei, não sei quando é que eu vou pregar. Na verdade é uma repetição, tem duas mensagens que é uma repetição, que eu quero pregar. Um deles era Deus mesmo. Outra vez, sim, quero pregar. Um deles era Deus mesmo. E Deus fazendo carne antes de Cristo. Então vai ficar aí. Qualquer dia, quem sabe a gente prega uma delas. Eu ia pregar uma delas hoje. Não teve jeito. Não senti nada. Tudo preparado, gostoso. Mas quando cheguei aqui não senti nada. Não tem jeito de pregar. Aí abri a mensagem, obra-prima. E me deparei com estes parágrafos que vou ler para vocês. Um reino dá lugar a outro reino. Uma nação dá lugar a outra nação. Um crente dá lugar a outro crente. E não é bom isso. Quando você
é o que está no pedestal. Você está no alto. E depois outro está no alto e você está no baixo. Aí eu lembro da poesia da Gangorra. É para você lembrar, quando você estiver lá em cima, lembrar que um dia você vai ficar embaixo e eu vou ficar em cima. É a gangorra da vida. É eu e você. Muito bem. Se vocês encontrassem aí, né, irmão, poderia até pôr. Eu gosto dessas poesias assim. O autor já morreu, Joia Júnior. Mas tem coisas que vai sempre nos ajudar. E eu quero ser ajudado com isso e te ajudar também. 75, a obra-prima, recordem, Ângelo, que é Miguel Ângelo, pôde simplesmente gritar e ferir a estátua e dizer: fala! Mas quão diferente isto era para Deus. O grande escultor, quando ele fez o homem em sua própria imagem, tão perfeito que isto o refletiu. Deus falou através da imagem do homem, mostrando o que ele faria. Ele falou aos profetas, porquanto eles eram a sua imagem potencial. Todos os profetas, uma imagem potencial. Não era o completo, não era a imagem perfeita, era o potencial, era o em parte, cada profeta. Enquanto ele estava chegando à cabeça, os profetas, potencial, logo vem chegar à cabeça. Mas quando ele chega na cabeça, ele era toda imagem de Deus. Você reúne todos os profetas, que é o potencial, até chegar à cabeça. E foi tão claro que o irmão Branham nomeou isso da forma certa. O corpo do Velho Testamento, João Batista o pescoço e Cristo a cabeça. Foi nomeado pelo próprio irmão Branham. Então, que hora tão gloriosa para cada um de nós, quando podemos chegar neste lugar, quando podemos ver a hora da cabeça, quando alguém vê a hora do corpo, diz: estamos indecisos, precisa ser completo. Quando o povo tem uma mensagem que ela não é completa, eles deveriam pensar nisso. Temos uma mensagem, mas não temos ela completa. É o que o povo da mensagem tem que pensar nisso. Eles têm uma mensagem, mas não é completa. É potencial. Não forma imagem. E enquanto não formar a imagem, você não vê o que é. É um corpo apenas. Mas Deus veio formando a imagem. O ministério, as etapas, até formar a imagem. Quando chega a imagem, você conhece, ali está a cabeça. Se Deus começou pelo girino, até chegar no homem, creio que tem aqui 45 a 47, mas se eu for ficar andando na mensagem desse jeito, eu nunca chego lá, não é? Por onde Deus começou? Ele pode ter começado a trabalhar com as coisas que rastejam, 46, obra-prima. E depois ele foi evoluindo até chegar à perfeição da imagem. Mas se não começa no que rasteja, você não chega lá. Primeiro você tem que nascer de novo, tem que começar aqui. Tem que começar na sujeira. Alguém diz: o que é isso? O profeta diz que o novo nascimento
é uma sujeira, porque o nascimento é uma sujeira. Quando se nasce, nasce no meio de água, sangue, aquela sujeira tem que lavar, tem que limpar. E o nascimento espiritual também é assim. Até que você aprenda a falar, até que você aprenda a discernir entre o bem e o mal, até que você tenha juízo suficiente. Isso leva 21 anos. E depois de 21, o que não criou, não cria mais. Eu sempre acompanho 7. 21 mais 7, 28, depois desses 7, se não criou juízo, não cria mais. Se não parou de fazer coisa errada, não para mais. Isto é, se encontrou com Deus. Tem hora que a pessoa não para de fazer coisa errada por não ter encontrado com Deus. Mas se encontrar com Deus, então vai se contar a sua vida. A sua vida até na fé. Você tem que dar lugar a outra coisa. A criança tem que dar lugar ao adolescente, o adolescente ao jovem. Já de 21 anos. E depois tem que dar lugar à maturidade. Pensamentos sadios, maduros. De fazer seus negócios, quando é um homem de negócio, sabe fazer seus negócios de forma madura. Por quê? Foi maduro o seu cérebro, sua célula. Aí você consegue fazer as coisas certas, negócios corretos. Buscar em Deus, pedir a direção de Deus. Amém. Agora isto, para nós é bom, a hora que nós estamos vivendo. Que tipo de imagem nós somos? Vamos pensar, temos que dar lugar para outra coisa. Eu tenho que dar lugar, essa vida frágil tem que dar lugar a uma vida forte. Essa vida de tristeza tem que dar lugar a uma vida alegre. Então vai pensando nisso. Eu dependo de você, você depende de mim. E nós formamos bons cristãos, ao invés de criticarmos, mostrar a vida, mostrar o que somos. O irmão disse que encontrou a poesia. Vamos ver se dá para ouvir a poesia? Isso é coisa de última hora. Quando eu desço, você sobe, quando eu subo, você desce. Lá fora dança a gangorra desde que o dia amanhece. Desce, sobe, sobe, desce, num compasso sempre igual. No centro, um ponto de apoio prende a tábua horizontal. Há borrões de sol vermelho na loira manhã sem par, e a gangorra não descansa, sobe e desce sem parar. A gangorra é como a vida nos movimentos que tece. Quando eu desço, você sobe. Quando eu subo, você desce. Você que ficou no alto, não deve de mim sorrir. Você terá que descer quando eu tiver que subir. Amém. Bom, não é bom isso daí? Dá para aprender. Você que está no alto, a nação que está no alto, não deve sorrir. Porque você vai ter que descer a hora que eu tiver que subir. O reino que estiver no alto não deve sorrir do outro que está embaixo. Porque você vai ter que descer quando eu tiver que subir. Olha, tudo isto se aprende, pois um poeta é bom, ele vê essas coisinhas. Quando eu subo, você desce. Eu não tenho que me engrandecer, você não tem que engrandecer quando está lá em cima, porque você vai ter que descer quando o outro tiver que subir, dando lugar. Israel, creio que regozijou muito, mas quando chegou para formar os salmos,
me parece que é o 137, para formar salmos. Aquilo foi tremendo. Eles pediam-nos que entoasse uma canção, mas nós dizemos para ele: não cantamos em terra estranha. Aí vem o William Branham e diz: eles passaram 70 anos sem um cântico, sem uma oração, sem ter pastor para visitá-los. 70 anos. E permaneceu firme, e no final dos dias, Daniel leu o livro de Jeremias e diz: meus irmãos, é agora. Com 68 anos de cativeiro, Daniel leu o livro de Jeremias e diz: falta só 2 anos. O que o profeta anterior disse já está cumprindo, só falta 2 anos. E vocês lendo o livro de Daniel, capítulo 9, você vai ver a lamentação de Daniel, dizendo a Deus que é o povo que falhou. Não é Deus, é o povo que falhou, que errou. Foi colocado nas mãos de nações pagãs, pessoas pagãs, que elas não podiam nem comer direito, elas não podiam orar, cantar, porque elas não cantavam em terra estranha, elas tinham aprendido. Nós cantamos no lugar certo, nós não perdemos nosso tempo. Então é um tempo terrível da vida cristã, quando ela falha, quando ela cai, e que o castigo tem que entrar, porque nós falhamos. Que Deus nos ajude. Vamos seguir mais um pouquinho a mensagem. Ele estava se retratando, mas quando ele chega à cabeça, ele era toda a imagem de Deus. Ele estava se retratando, então ferido por nós. Agora ele é a obra-prima para nós, o dom de Deus, Jesus Cristo, a vida eterna. Eu espero que nunca esqueçamos isto. Como vemos os dias escurecendo, como vemos as sombras descendo, 76, obra-prima. Quando eu predigo, escuta, quando eu predigo que o sol dará somente mais algumas voltas e esta nação se acabará. Vocês sabem, ontem, 4 de julho, foi quando Thomas Jefferson assinou a Declaração de Independência. Ele e outro quadro que estava com ele, e o sino da liberdade tocou, e fomos declarados uma nação independente. De acordo com a história, nesses últimos tempos, não tem havido democracia alguma que haja durado mais de 200 anos. E isto foi em 1976. Me perdoe, isso foi em 1776. Com 200, daria 1976. 4 de julho. E nos resta somente 11 anos. Acontecerá isto? É pergunta dele. Não pode. A nossa nação não pode. Está o profeta ali, não pode. Essa nação, ela vai cair? Não pode. Já não é grande coisa hoje mais. Caiu suas torres, perdeu sua popularidade, e homens, por melhor que seja, não conseguem erguer, porque o reino tem que passar a outro. Uma nação tem que passar para outra nação. Um dinheiro que tem valor hoje passará a não valer amanhã. O outro que estará valendo acima dele. É para você não pensar que é grande coisa quando você está em cima, quando você está reinando.
Nós temos que cair em si, na vida espiritual também, porque a vida política está desse jeito. O profeta está contando aqui de vida política. O país está caminhando para isto. Quando chegou nessa hora dele ver a queda, ele diz, não pode. 11 anos, se acontecer isto, quebrará toda a história. 77. E vemos a condição do tempo, vemos a condição das pessoas, nós vemos a condição da política, vemos a condição do mundo. Isso não pode suportar, isso tem que afundar como o Titanic. Mas antes eles estão cantando suas músicas mais quentes. Mas quando percebe que o barco está a pique, vai afundar. Mais perto, meu Deus, de ti. Agora tocam, muda. Jazz, dê lugar à música suave agora. Foi isso que o profeta disse, que aconteceu. Tem hora que não tem lugar a música mansa, suave, gostosa, de meditação na nossa vida. É só o hino quente. Mas chega a hora que o barco está afundando, que a dor chega, que o hospital chega para você e para mim. Eu queria ouvir até aqueles hinos. Não, agora, outro, muda. Você gostava tanto desses hinos, eu trouxe até para você ouvir. Não, agora eu quero outro. Mais perto, meu Deus, de ti. Rude cruz se erigiu, ó com cego andei. Agora, você não muda o ritmo, não. Não perverte, que hoje eles pervertem o ritmo dos bons hinos. Mas tem que sobrá-los para as horas de angústia, de dores, quando eu e você estiverem embaixo, para querer gostar de ouvir um cântico suave, que fale ao coração, que mexa nas entranhas da alma. Mas para isso, a dor, o sofrimento, a saudade. A condição do tempo. Vemos a condição das pessoas. Nós vemos a condição da política. Nada muda. Você espera que a política muda, nada muda. Os homens mudam lá, mas a política não muda, nada muda. Nada moraliza um país. Isto é a moral a respeito do que eles pensam. Moral como eles querem. Que o país está agora com alta moral, porque tem com quem emprestar para outros. Isso não é moral. Moral é vida. É gente capaz de entender o que é. Gente que respeita a gente. Que ame um ao outro, que dedique um para o outro. Mas enquanto temos um querendo engolir o outro, não temos passado pela vida cristã que precisamos passar ainda. Vemos a condição do mundo. Você pensa que isso vai mudar? Não. Você vai ter agora que adaptar-se a um mundo que você vê a Bíblia cumprindo, mulher beijando mulher, homem beijando homem na boca. Você vai ter que acostumar ao sair na rua, sentir angústia, tristeza, náuseas. Diz, mas eu não posso ficar só em casa, tem que sair, tem que fazer alguma coisa, tem que trabalhar, tem que ir nos lugares de lazer,
mas vai pronto para ver os dias de Sodoma e de Gomorra, quando essas coisas não são vistas talvez dentro da nossa própria casa, quando a coisa se inverte, quando o diabo trabalha de todas as formas, e nós também não somos diferentes dos outros, por dizer, não temos filhos assim. Temos sim, estamos sujeitos à mesma coisa, essa dimensão suja, cansada, mortal, infeliz, que você só encontra felicidade e vida em Deus, na palavra. Aleluia. Isso tem que afundar como o Titanic, esse mundo, cada dia dando lugar ao outro. Dê lugar a quem não tinha lugar, dê direito a quem não tinha direito. Uma nação dá lugar a outra quando ela cai. Mas eles já acostumaram a viver naquela altura. E agora é a outra que subiu. Então não fique você sorrindo quando você está no alto e eu estou embaixo. A nação está na alta e a outra está embaixo, sofrendo as punições, as exigências da alta nação, do alto reino. Porque um dia você vai ter que descer quando eu tiver que subir. Quando a outra nação tiver que subir. Quando outra moeda, além da sua, for mais valorizada, a sua tem que descer. Quando a vida cristã, além da que eu vivo, a vida cristã, além desta ainda, for valorizada, eu tenho que entender, não posso ficar com a vida cristã da altura que estou. Eu tenho que subir. Eu tenho que me igualar. Tem que se balancear a vida cristã para todos nós. Nenhum sorrir do outro. Uma nação dá lugar a outra quando ela cai. E este reino deve cair quando outro reino que exista para dar lugar àquele reino que virá e não pode cair. Um reino tem que dar lugar agora a um reino que nunca vai cair. E nós, pelo que tenho recebido um reino que não pode ser abalado. Amém? Hebreus 12, 28. Pelo que tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade, porque o nosso Deus é misericordioso, é um fogo consumidor. Viu como que a Bíblia mostra os dois lados? Deus é misericordioso, Deus é um fogo consumidor, para consumir nossos erros, enganos, ignorância, falsidade, hipocrisia, carnalidades. Ele é um fogo consumidor. Amém, amém. Glória a Deus. Creio que eu tenho mais alguma coisa para ler aqui para vocês. Tudo ajuda. São Lucas 21, verso 27 em diante. E então verão o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. O irmão Brand diz: a figueira é Jerusalém, é Israel, e todas as árvores são as denominações. Quando já tem rebentado, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Nós devemos saber, porque estas coisas já são acontecidas. Estas coisas
já tem se cumprido. Então, o nosso reino está aqui mais próximo. Como diz, o reino de Deus está perto. Está perto. E antes do reino de Deus, antes do milênio, ainda tem tribulação, mas não vamos passar. Tem 3 anos e meio de bodas, mas vamos estar lá. A festa das bodas. Vamos estar lá, se Deus quiser. E depois é um milênio. Então o reino está próximo, porque é uma coisa dando lugar para outra. Pois nós recebemos um reino que não pode ser movido através desta perfeita imagem de Deus, a obra-prima. Amém. Irmãos, vocês sabem que o Calvário teve que dar lugar ao Pentecostes. O Pentecostes veio com o Calvário junto, até os dias do irmão Brana. Mas se você dissesse, eu quero só o Calvário, não adiantaria mais, porque Deus já se tinha derramado, já tinha enviado o Espírito Santo. Você não poderia ficar apenas com Jesus. A química. Você tinha que receber a vida que esteve em Jesus. E nós vivemos com a santificação, que não se para com a santificação. Vivemos com a santificação desde o Calvário, Pentecostes, 7 eras da igreja. E aí chega os dias do 7º anjo. Tem que dar lugar, um para o outro, tem que dar lugar. As eras da igreja tiveram que dar lugar para o Filho do Homem outra vez. Quando ela chegou ao seu fim, as eras da igreja, 7 eras, deu lugar ao Filho do Homem. Hoje tem se cumprido essa escritura 108. Irmão Brand disse que ao terminar a era da igreja de Laodiceia, então manifestará o Filho do Homem. Foi quando o irmão Brana teve esse ministério da revelação. Ali estava o ministério do Filho do Homem num homem. O Filho do Homem é Cristo, mas não é Cristo apenas Espírito, é Cristo num homem. É Cristo mostrando para nós a imagem perfeita. Você não teve a imagem perfeita do Calvário, a imagem perfeita do batismo do Espírito Santo, enquanto não chegou a mensagem do profeta, para ele te ensinar o que é o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo. Quantos estão aí ainda dizendo que o selo do Espírito Santo é guardar um dia, é o sábado? Enquanto que o selo do Espírito Santo está escrito na Bíblia, Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados até o dia da redenção. Agora chegou o dia da redenção. Deus veio, manifestou em carne, outra vez, operou através do ministério do irmão Brana, e agora tem que se dar lugar a essa mensagem. O irmão Brana, quando chegou no final da mensagem dele, da segunda etapa, ele diz, olha, se é só isso, já acabou, porque não tem mais nada. Aquilo que ele me mostrou em 33, então está aqui, não tem mais nada, é o fim. E Deus falou para ele, tem uma parte adicional no seu ministério, ainda tem mais coisa, ainda tem a terceira etapa, tem que se dar lugar à terceira etapa. Se o irmão Brana não tivesse dado lugar a essa terceira etapa, o mistério em segredo que estava sendo revelado para a igreja, se ele não tivesse dado lugar, não tínhamos 7 selos revelados. Ele deu lugar, sabe por quê? A revelação dos selos não era do entendimento do irmão Brana. Ele disse que não era o que ele pensava. A revelação não vem como a gente pensa. A hora que Deus age, não é como a gente quer, é diferente. Então eu tenho que deixar Deus agir. E foi quando o irmão Brana deixou Deus agir, e aí veio a revelação dos 7 selos, 7 trovões, novo nome, uma manifestação em carne, onde Deus fez o quê? Outra vez, os mensageiros foram potencialmente parte do corpo, mas quando chegou irmão Brana com o ministério da primeira e segunda etapa, foi o pescoço. O ministério da revelação dos selos foi a cabeça, foi Cristo vindo no Monte Pôr do Sol. A cabeça uniu-se ao pescoço para formar esta era da imagem verdadeira,
Quem tem a primeira e segunda etapa não tem a imagem da mensagem. Eles têm potencialmente. Eles não sabem o que a mensagem é, porque não viram a mensagem. Só tiveram potencialmente parte da mensagem. Você vê a mensagem quando você vê o cabeça. Você olha nele e diz, é ele. Quando o irmão Branham olhou, diz, é ele, é Jesus Cristo. E aquele não é o seu corpo glorificado, é a deidade. Ele mostrou, aquele é a deidade. Quando chegamos a esse tempo de ver essas coisas, a hora que vivemos, tudo veio no ministério de irmão Branham, completar os ombros das eras, sétima era. Tinha que completar. Ministério que dizia, eis aí vem o noivo, pescoço. Esse ministério estava ali no irmão Branham. Eis aí vem o noivo. E o noivo, cabeça, veio. É só você entender, quando o noivo, cabeça, Cristo, veio do céu, e que ele desceu e pisou na terra, o noivo estava em Brana. O noivo estava em novo nome. Você precisa mudar. Você tem que saber disso. Porque se você ficar com Jesus apenas na intercessão, você perde a revelação dos selos. Se você for na revelação dos selos e não encontrar o cabeça descendo, você não tem um novo nome. Você tem que vê-lo descendo. Apocalipse 10:1. Ele está descendo com o livrinho aberto. Então esse daqui já tem tudo pronto, tudo revelado, tudo. Para quem ele vai entregar? Só tem um na Bíblia que ele diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo. Então Cristo desceu, entregou o livro é a palavra, completo. Agora você vê a imagem completa, a imagem perfeita, Deus em carne outra vez em seu profeta. Amém. Pai Celestial, obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de ver sua palavra, de saber da hora em que vivemos e ver o corpo formado, a imagem formada agora, não somente um corpo, mas corpo, pescoço, cabeça, nas eras da igreja e até a revelação dos selos, tudo formado. Estamos agradecidos por esta vitória, por esta luz, por vermos esta formação, onde podemos ver Deus descendo do céu, pisando na terra, já com um novo nome, operando entre o seu povo, coisa que nunca foi feito antes, agora estava sendo feita, porque o Senhor mesmo diz, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para o Pai. Obrigado por vermos tudo isto, Senhor. O que tem que se dar lugar agora, é nós darmos lugar ao rapto. Esta é a hora, Senhor, dar lugar ao rapto, irmos ou ficarmos, porque o rapto está para suceder também, a qualquer tempo, não sei quantos dias, quantos anos, mas só sei que está para suceder. Tudo está mostrando que o reino do Senhor já está entre nós, está no nosso coração, mas temos que ir a um reino que o político não toma conta, que o mundo, que a imoralidade, que o nudismo não toma conta, que o homossexualismo também não predomina. Nós vamos para um reino, e este reino é o milênio, onde nada destas corrupções estarão presentes, e nenhum que estarão envolvido nestas corrupções estarão presentes. Ajuda-nos a viver a vida cristã, tira de nós todo o mal, todo o espírito das trevas, do erro, da carnalidade, espíritos excessivos sexuais, que saiam de cada pessoa, pelo poder de Deus, que tenhamos uma libertação total, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Num caminho tão cheio de espinhos, nele há uma luz, por isso não estou sozinho. Ventos e tempestades, a todos vou vencendo,
porque neste caminho a luz vai se movendo. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas. Espera nele, Ele é suficiente. Mostrando ao mundo que Ele vive e domina muita gente. E vai levar muito em breve um povo escolhido para viver com Ele eternamente. Pensando nisso tudo, eu consigo vencer, deixando para os lados todo o meu querer, olhando para cima, onde está o Senhor. Eu obtenho forças do meu ajudador. Luz é Jesus, que ilumina a vida de todo crente. Entrega a Ele tua vida e teus problemas. Espera nele, Ele é suficiente.